Pedro Brinca, ainda que consagrado constitucionalmente o direito a uma habitação digna, o que é certo é que este flagelo afeta muitos portugueses que não conseguem nem comprar nem arrendar casa. Estamos aqui com uma crise social profunda? Estamos com uma crise complicada. Também é uma crise que, do ponto de vista geracional, está a criar grandes desigualdades, porque nós estamos a dividir a sociedade entre aqueles que conseguiram comprar casa na altura que as condições eram favoráveis e as novas gerações que, por causa da legislação que visa tentar proteger o sistema financeiro, que obriga a uma maior entrada na compra da casa, por via das subidas das taxas de juros, tudo isso faz com que nós estejamos agora a criar uma geração de pessoas que só conseguem ter acesso à habitação e mesmo assim de forma difícil através do arrendamento e que depois não conseguem comprar casa porque não conseguem juntar dinheiro para dar de entrada. E isso faz que não tenham acesso àquele que é o principal instrumento de poupança dos portugueses, que é a compra de habitação própria. E esta conjuntura certamente contamina todo o tecido económico e traz, por arrastamento, crises a outras atividades económicas do nosso país. Sim, vamos lá ver. O mercado da habitação é fundamental, por exemplo, para permitir uma força de trabalho com mobilidade que se possa ajustar às diferentes procuras, que setores que são dinâmicos e vão mudando no tempo, não é? Eu, se tiver que mudar de casa para trabalhar, se estiver num ambiente económico em que seja muito difícil encontrar uma nova casa, vou perder oportunidades de emprego porque não consigo encontrar casa no outro sítio para onde eu preciso de mudar, não é? Por isso, esta disfuncionalidade do mercado de habitação tem, como disse bem, um impacto também muito forte noutros setores e noutras áreas de atividade. Mas esta escalada dos preços da habitação, para quem está lá em casa melhor perceba, objetivamente, Pedro Brinca, que fatores é que tem na sua base? Porque é que os preços aumentam desta maneira? Por duas razões, como qualquer economista diria, por questões de oferta e de procura. Vamos primeiro à questão da procura. O que nós vivemos durante a década de 2010 foi um abaixar das taxas de juros. E baixando as taxas de juros, claro que as casas ficam mais baratas. Por exemplo, uma pessoa que em fevereiro de 2022, com 900 euros, conseguia comprar uma casa de 300 mil euros com empréstimo a 30 anos. Passado um ano, em fevereiro de 2023, já só consegue comprar, com os mesmos 900 euros, uma casa de 180 mil euros. Porquê? Porque as taxas de juros aumentaram. Mas na altura em que elas eram baixas, vê-se claramente que havia uma muito maior disponibilidade para comprar casas por parte das pessoas. A isto juntou-se uma falta de oferta. Hoje constrói-se cerca de 10 vezes menos aquilo que se construía há 10 anos atrás. Porquê? Porque pelo meio tivemos uma crise financeira, que também foi muito motivada pelo setor imobiliário, tivemos o problema da Troika, uma falência ou um problema de dívida pública portuguesa que levou ao corte de rendimento de muitos impostos, e isso levou a danos permanentes na capacidade da indústria de construção civil em Portugal de produzir casas, não é? E depois, lá está, procura elevada, oferta reduzida, preços a disparar. Este, aliás, é o momento, Pedro, convido-o a ver connosco, no espaço dedicado aos retratos de Portugal, o preço por metro quadrado da habitação no nosso país e ainda o número de barracas existentes. De acordo com os censos de 2021, em Portugal havia 4.042 barracas ou outro tipo de locais improvisados, onde moravam cerca de 11 mil pessoas. Há 40 anos, existiam mais de 46 mil barracas, 11 vezes mais do que atualmente. É na área metropolitana de Lisboa e no Algarve que se encontram a maioria das barracas, 19% e 16%, respectivamente. Em 2022, o valor mediano da avaliação bancária das casas foi de 1.400 euros por metro quadrado, um aumento de 13,7% face ao ano anterior. No Algarve e na área metropolitana de Lisboa, o valor por metro quadrado das casas é superior a 1.800 euros. Em contrapartida, no Alto Alentejo e nas Beiras e Serra da Estrela, o valor da habitação é inferior a 780 euros por metro quadrado. Pedro Brinca, voltando à nossa conversa e uma pergunta porventura até mais provocatória, parece que a classe média em Portugal está com tendência a extinguir-se, ou seja, como em outras latitudes do globo, estamos a encontrar pessoas com muito dinheiro, pessoas com muito pouco dinheiro, casas inteligentes dotadas de todos os meios tecnológicos, mas depois outros não têm sequer dinheiro
para obras de saneamento básico ou de conforto mínimo. É para aqui que estamos a caminhar? Há claramente o aumento das desigualdades. Aliás, como disse antes, aquilo que acontece é que esta subida das taxas de juros, em conjunto com o aumento da legislação que visa proteger o sistema financeiro de problemas como vimos em 2008 e que obrigam a que as pessoas tenham mais poupança para poder dar de entrada na aquisição de uma habitação, está a gerar precisamente essa diferença entre quem consegue comprar uma casa e vai constituir poupança e riqueza e quem não consegue comprar uma casa e todos os anos gasta o seu dinheiro numa renda. Esse, por um lado, é um dos grandes problemas e depois existem tendências económicas já mais que vêm de trás, como a questão da função disruptiva da tecnologia. Hoje em dia nós temos tecnologia que substitui trabalho. Nós vamos, por exemplo, ao McDonald's, passa a publicidade, ou vamos a uma bomba de gasolina e já temos ecrãs táteis e já não temos funcionários a trabalhar connosco. A procura por esse tipo de trabalho diminuiu e diminuiu também os seus salários. Por outro lado, quem usa essas tecnologias, os programadores, os donos das bombas de gasolina, esses têm uma diminuição dos custos e também têm um aumento da procura pelo seu trabalho. E os salários dessas pessoas aumentam. É isto que os economistas chamam de polarização salarial. Uns estão a ganhar cada vez mais, outros estão a ganhar cada vez menos. Uma pergunta final. Esta crise vai ter tendência a perpetuar-se no panorama português e europeu ou temos capacidade de inverter a conjuntura? Bem, eu sou um otimista por natureza, obviamente tenho esperança que vamos inverter a conjuntura. Agora, há aqui uma questão importante e que é bom salientar. Isto tem a ver com o efeito da subida das taxas de juros na economia. A generalidade dos economistas acredita que esse efeito sente-se 12 a 18 meses depois das taxas de juros subirem e eu convido os telespectadores a olharem para trás, 12 meses para trás, e verem quanto é que era a taxa de juros. E rapidamente perceberão que o grosso do aumento das taxas de juros, o efeito disso ainda está para vir, numa altura que a economia portuguesa já está em crescimento negativo e também está a zona euro, o que inspira muito cuidado para os futuros mais próximos. É um tema que vamos acompanhar a par e passo e, professor Pedro Brinca, muito em breve vamos aqui voltar para fazer o ponto de situação. Obrigado. Muito obrigado por esta participação no Fala Global. Muito obrigado.